No início da década de 1990, um acidente no mar gerou um modismo mundial e ajudou até a ciência a entender melhor os oceanos. E é essa interessante história que eu vou te contar agora. Em janeiro de 1992, durante uma tempestade no Oceano Pacífico, um navio cargueiro deixou cair no mar alguns contêineres que ele transportava. Até aí, nada demais. Contêineres que caem no mar são coisas quase corriqueiras nos oceanos e acontece com frequência. Só que um daqueles contêineres levava uma carga, digamos, curiosa. Eram 30 mil patinhos de borracha, desses usados pelas crianças na banheira durante o banho. Eles tinham sido feitos na China e estavam sendo levados para os Estados Unidos, onde seriam vendidos numa grande rede de lojas. E aquele container foi exatamente um dos que caiu no mar. E pior, quando ele caiu do navio, ele abriu e espalhou no mar a carga que havia dentro dele, aqueles 30 mil patinhos de borracha. Na época ninguém deu muita bola para isso, era um acidente comum, frequente, e a lógica é que aqueles patinhos logo afundariam, iam virar apenas mais um pouco de lixo plástico nos oceanos. Mas não foi o que aconteceu. Como eles eram brinquedos feitos justamente para flutuar na água, aqueles patinhos saíram boiando e foram sendo empurrados pelas correntes marítimas mundo afora, para diferentes pontos do Oceano Pacífico. E meses depois, alguns daqueles patinhos começaram a chegar em algumas praias do Alasca, a mais de 3 mil quilômetros do local daquele acidente, e nos anos seguintes passaram a pipocar também em partes ainda mais distantes do planeta, como a China e a Escócia. Isso aconteceu porque aquele container caiu num ponto específico do Oceano Pacífico, onde duas grandes correntes marítimas se encontram e cada uma delas faz um giro completo no mar, que envolve inclusive mais de um continente. Uma delas, a chamada Giro Subártico, faz uma volta completa entre a América e a Ásia, além de se juntar a outra corrente que atravessa o Estreito de Bering até o Atlântico, lá por cima do planeta. E aquilo explicava o aparecimento de alguns daqueles patinhos também na Europa e na costa leste dos Estados Unidos, que, como se sabe, fica no Atlântico e não no Pacífico. Mas aquilo não deixava de ser bem curioso, porque alguns daqueles patinhos tinham atravessado de um oceano para o outro, levado apenas pelas correntes marítimas. E de repente, os cientistas perceberam que aquela tropa de patinhos era uma forma eficiente de estudar e analisar as correntes marítimas e passaram a pedir para que quem encontrasse um daqueles patinhos no mar ou na praia, que fizesse contato. O objetivo era dizer onde ele havia sido encontrado. E logo começaram a pipocar relatos de aparições de patinhos de borracha nos 4 cantos do mundo. Enquanto isso, quando percebeu que as pessoas estavam empenhadas em coletar os tais patinhos nas praias, a empresa que era dona daquela carga, uma rede americana de loja de artigos infantis, viu ali uma oportunidade de ganhar visibilidade mundial e passou a oferecer $100 de recompensa por cada brinquedo que fosse devolvido. Nascia assim a caça aos patinhos navegantes, uma brincadeira que durante muitos anos envolveu pessoas no mundo inteiro. Aqui, além do prazer de achar um patinho que sabe-se lá por onde havia passado, alguns deles levaram anos vagando no mar até dar em alguma praia, aquela brincadeira virou um jeito de ganhar algum dinheiro. Além disso, logo surgiram pessoas interessadas em colecionar aqueles patinhos e guardá-los em casa em vez de devolver, porque por trás de cada um deles tinha uma história, embora ninguém soubesse exatamente qual. Começou também uma espécie de mercado negro dos patinhos de borracha e os colecionadores passaram a oferecer um bom dinheiro para quem encontrasse um deles. E quanto mais deteriorados os patinhos estivessem, mais eles valiam para os colecionadores, porque isso significava que eles tinham passado mais tempo no mar e ido mais longe que os outros. Aquele movimento espontâneo mundial gerou até um livro chamado Moby Duck, um trocadilho com o clássico Moby Dick, que foi escrito por um dos primeiros colecionadores daqueles patinhos. Ele saiu buscando patinhos mundo afora antes de escrever o livro. Durante 5 anos ele coletou patinhos mundo afora e no final estimou que alguns deles tinham navegado mais de 80 mil quilômetros antes de finalmente desgarrar das correntes marítimas e dar em alguma praia.
Quando isso acontecia, lá estava o autor do livro tentando montar o quebra-cabeça de por onde aqueles patinhos supostamente tinham passado. E isso também ajudou a ciência, porque até então os pesquisadores não sabiam exatamente quanto tempo um objeto levaria para completar o giro subártico, por exemplo. Hoje, graças àqueles patinhos, sabe-se que é algo em torno de 3 anos. Mas como as correntes marítimas são interligadas e fazem movimentos rotatórios voltando sempre para o mesmo ponto, não é nada impossível que até hoje, quase 40 anos depois, alguns daqueles patinhos que caíram daquele container em 1992 ainda estejam navegando por aí em algum ponto do oceano. E ninguém sabe exatamente até quando eles ficarão fazendo isso, porque afinal aqueles patinhos foram feitos para flutuar. E isso é tudo que um objeto precisa para sobreviver no mar. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu uma das histórias que fazem parte dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clica aqui, deixe seu like e se inscreva para receber gratuitamente outras histórias.